Shalom, Boker Tov, bom dia meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas aqui do canal. Coisa boa a gente poder estar outra vez junto. E eu me sinto sempre com alegria em gravar cada vídeo, porque eu sempre tento trazer algo que possa cooperar para um melhor entendimento seu das escrituras sagradas, da Torá, do Tanakh. E hoje eu vou trazer um assunto que eu considero até bastante interessante, que é falar sobre as 10 tribos perdidas de Israel, né? Do Reino do Norte, e algumas coisas que não, as pessoas até leem nas escrituras, mas não percebem que ali está sendo tratado sobre essas 10 tribos, né? Então existe, por exemplo, muita confusão por causa da teologia cristã. Ela acaba inserindo na cabeça das pessoas, dos cristãos em geral, das pessoas piedosas, das boas pessoas, ideias contrárias às escrituras sagradas, né? E uma desses aspectos heréticos da teologia cristã é chamada de a teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição é aquela que diz que o Velho Testamento foi substituído pelo Novo Testamento, a lei foi substituída pela graça, a bondade, né? A graça de Deus. Agora nós estamos vivendo a era da graça, de que o Israel antigo foi substituído pela igreja, e assim por diante, tá? São vários aspectos nesse sentido que caracteriza a teologia da substituição. Então, como o próprio nome diz, né, substituição, dá a ideia de que Deus pegou e disse: isso aqui não serve mais, agora vamos trabalhar com isso aqui, tá? Ou seja, tudo que eu tentei fazer com Israel não deu certo, então vou começar aqui a vida nova com a igreja. E isso é uma heresia, né? Porque vocês vão ver nas escrituras que nada disso é verdadeiro, tá? Então eu vou trabalhar alguns aspectos com vocês aí, que eu espero que a gente possa crescer junto, né? Nessa profundidade do Tanakh, da Torá, até da Brit Hadashah. Vocês vão ver que até na Brit Hadashah, que é chamada erroneamente de Novo Testamento, vocês vão ver que ela fala muito claramente sobre Israel e como sendo insubstituível. E outra coisa que a gente bate numa tecla é o seguinte: é fácil a gente provar isso, é que as pessoas às vezes não querem, elas não aceitam esse tipo de argumentação. Não existe igreja, tá? Biblicamente falando, não existe igreja. É claro, na sociedade existe, óbvio, né? Mas biblicamente falando, não existe igreja, assim como não existe no Novo Testamento, assim como não existe substituição de Israel por igreja ou por qualquer instituição religiosa. E Yeshua, né, Jesus, nunca criou nenhuma religião. Tá? Ele é o Messias de Israel. E esse Israel é o Israel da Bíblia, não é o novo, como se fosse um novo Israel. Tá? Então vamos lá, vamos ver primeiro os pontos da teologia da substituição, e a gente vai abordando. E o meu foco nesse vídeo vai ser trabalhar com as 10 tribos de Israel, que é chamado de Efraim. Não? Então a gente poderia dizer assim: os efraimitas são aquelas 10 tribos que quando a Síria invadiu a região norte, né, ela fez com que houvesse a diáspora, o exílio dessas 10 tribos. E a parte sul, que é Yehudá e Binyamin, também passaram por um exílio, né, quase 200 anos depois, mas todavia esse exílio eles voltaram para Jerusalém. Então o nosso povo, né, o povo judeu, voltou para Jerusalém. Então, por isso que a gente fala hoje em dia muito judeu, né? E a gente não fala efraimita. Então hoje nós temos, vamos dizer assim, as duas tribos, né, Yehudá e Benjamim, estão vivas, estão ali visíveis, né? Enquanto que as 10 tribos, muitas das vezes, não estão visíveis. Mas o Tanakh, a escritura sagrada como um todo, o Tanakh e a Brit Hadashah, todas falam sobre as 10 tribos, tá? Então vamos pegar os pontos da teologia da substituição, tá bom? Vamos olhar primeiro. A graça substituiu a lei, né, que é a Torá.
O Novo Testamento substituiu o Antigo Testamento. O cristianismo substituiu o judaísmo. A igreja substituiu Israel. Então, vamos considerar cada ponto, né? Então, a graça substituiu a lei. Mentira, primeira heresia da teologia da substituição. Não há substituição nos atributos, nas outorgas, nas declarações, nas alianças divinas. Vejam bem, quando alguém diz que a graça substituiu a lei, está intimamente dizendo isso, profundamente dizendo isso, que num dado período da história não existia graça. Que essa graça se tornou abundante só num dado momento. Então é como se dissesse, literalmente é isso, tá? Literalmente é isso, porque essa era a ideia dos pagãos quando criaram o cristianismo. De que o Deus do Antigo Testamento ele era muito iracundo, muito sanguinário, né? E aí quando chega no Novo Testamento, é um Deus mais bondoso, mais gracioso, mais misericordioso. É isso que eles tentam incutir. Então o que acontece? O cristão ele vai começar a olhar o Velho Testamento como assim, puxa, o Deus do Velho Testamento era um Deus sempre irado, sempre fazendo coisas assim, destruindo, matando, mandando matar, não sei o que. Aí o do Novo Testamento é um Deus bonzinho, um Deus que se apresenta de uma maneira tão compreensiva, tão graciosa, tal. Então, essa é a ideia que o paganismo quer inserir na cabeça do cristão, e muitas vezes consegue, né? Muitas vezes consegue. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? Se isso fosse verdade, então Deus não seria confiável, porque Deus seria mutável. Na hora ele age de um jeito, no outro momento ele age de outro. Ele seria não digno de confiabilidade, porque aquele que muda de opinião, como é que eu vou acreditar? De quem é que me garante que ele não vai mudar de novo? Depois, não, mas as profecias, não, mas ele poderia mudar, ele é Deus, né? Só que, na verdade, o que acontece? Essa falta de conhecimento, essa ignorância das escrituras sagradas, faz que o cristianismo, a teologia cristã, apregoe essa mentira. Então, vamos lá. Vejam que o Salmo 63, o próprio rei Davi diz assim, a tua graça é melhor que a própria vida, os meus lábios te louvam. Então, ele reconhece a graça divina de uma maneira espetacular. Ele diz lá no Salmo 4, né? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Adonai, me faz repousar seguro. Essa graça de Deus, essa bondade de Deus que o mantém vivo. O que é outro exemplo de graça, bem no início da criação, Adão e Havá comeram do fruto proibido, não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram, transgrediram, aí eles passaram pelo que nós chamamos de o primeiro exílio, eles foram exilados, que é uma nota comum nas escrituras sagradas. Depois a gente vai entender melhor o que é exílio. Ainda vou fazer um vídeo sobre exílio. Então eles são exilados do Éden. Como por exemplo, Judá e Benjamim foram exilados de Jerusalém para a Babilônia, assim como as 10 tribos foram exilados do norte para outros lugares. Né? E esse exílio representa o quê? A retirada do povo de Deus, né, de um lugar maravilhoso, sagrado. Então, quando Adão e Havá passam pelo exílio do Éden, eles saem do Éden. Quando Israel, as 10 tribos, como as 2 tribos do sul, são exiladas, eles saem de Jerusalém. E vocês vão entender depois, para quem já conhece a Escritura, para quem já viu alguns vídeos meus, vocês vão ver que existe uma conexão entre o Éden e Jerusalém. Tá? É uma conexão entre o céu e a terra. Tudo. A gente pode dizer assim, que Jerusalém é o centro da terra e o centro do universo no sentido espiritual. É ali que nós temos o Éden sobre Jerusalém, tá? Claro que é celestial, mas ali é o ponto de contato, tá? É um caminho para o Éden. Então, quando se exila Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, você está tirando eles desse contato, vamos dizer assim, espiritual com Éden, tá? Então, repare que quando Deus faz o exílio de Adão e Havá, ele não matou Adão e Havá. Ele não os puniu com castigo severo, não. Ele simplesmente tirou dali, eles tiveram que ir para fora do Éden, tiveram que cultivar a terra, lavrar a terra. A mesma coisa que eles iam fazer no Éden, eles estão fazendo lá de fora. Né? Vamos dizer assim, não só do lado de fora, mas no mundo inferior. Tá? Na linguagem judaica é assim, mundos
reinos superiores e reinos inferiores, mundo superior e mundo inferior. Então eles foram baixados para o mundo inferior, mas a missão deles continuava a mesma, lavrar e cuidar da terra. E eles foram tão massacrados por Deus que eles viveu 930 anos. Se ele tivesse sido punido como o cristão olha, na teologia cristã vê, Deus é iracundo, Deus tinha matado Adão lá em seguida. Ele saiu do Éden e ainda viveu 930 anos. As primeiras gerações, ainda que pecadoras, viveram centenas de anos. Tá? A graça de Adonai foi tão gigante com Enoque, que ele, olha, viu, esse sujeito, ele tem andado nos caminhos do céu, né? Ele anda comigo. Então, não convém que ele permaneça na terra para que ele não se perca. Ele já atingiu essa capacidade dele de justiça, de ser justo, né? Então ele retira Enoque da terra. Isso é bondade. Ele não matou ninguém ali. Quando ele olha para Noé, e ele diz assim, olha, pega a tua esposa, teus filhos, as esposas dos teus filhos, constrói uma arca, porque daqui a 120 anos nós vamos ter a destruição da terra pelas águas, mas eu quero te preservar com vida, eu quero te manter a tua família, a partir de ti eu quero continuar a humanidade. Isso é graça, porque mas Noé achou graça diante de Deus. Olha, achou graça, se achou porque tem, né? E o Noé, né, o Noah, ele é, vamos dizer assim, um exemplo claro dessa graça divina, porque Deus poderia destruir toda a humanidade poderia criar de novo. Mas não, ele foi lá e eu quero começar a partir de ti. Ou seja, ele coloca uma viva e sólida esperança da humanidade. Isso é graça. Tá? Quantas vezes a gente vê N vezes a palavra, só para vocês terem uma ideia, a palavra Hesed, que é graça, em hebraico, ela aparece mais no Tanakh, que é chamado de Velho Testamento, do que no Novo Testamento. Tamanha a riqueza da graciosidade de Deus. Então é impossível, isso seria uma afronta a Deus, chamar ele de Deus iracundo e não de Deus gracioso num período histórico da humanidade. Isso não é verdade. Tá? A segunda que a gente pode abordar é a questão de que a Torá deixou de existir, então, né? Porque a lei deixou a sua existência para ser substituída pela graça. Isso é outra mentira. A Torá é eterna, porque a Torá procede de Adonai, e tudo que procede de Adonai são outorgas dele, que parte dele. Tá? Então, vamos dizer assim, se eu tirasse um pedaço da minha pele e desse para a humanidade, certo? Eu estou dando de mim mesmo. Agora, imagine se eu fosse eterno. Eu tiraria da minha pele, que é eterna, e estou dando para a humanidade, e ele continua eterna, aquela minha pele. Então, quando ele tira a Torá, procede dele, a Torá é eterna. Não é à toa que Yeshua, ele é tipificado, o João, ele olha para Yeshua e diz, e a palavra de Deus encarnou. Tá? Ou seja, a pessoa de Yeshua, o Messias, ele é a própria Torá encarnada, é a própria palavra de Deus encarnada. Então isso é muito sério. Tá? Outra coisa, Yeshua não iniciou nenhuma religião, nenhuma. Tá? Porque se ele iniciasse uma outra religião, ele não seria o Messias. Poderia ser qualquer coisa, menos o Messias. O Messias, ele é o Redentor de Israel. Ele não é Redentor da igreja. Ele é o Redentor de Israel. Depois você vai entender que os não de Israel, que o Paulo chama de enxerto, vão ser salvos mediante Israel. Tá? Ele não fundou nenhuma religião, nem os apóstolos. Se Paulo fez isso, se a pessoa estudar Paulo, estudar as cartas com minúcia, com detalhe, vai ver que Paulo não fundou igreja nenhuma. Paulo é o apóstolo do Messias, que é o Messias de Israel. E o Paulo, ele vai dar um show de Torá nas escrituras sagradas, nas cartas dele. O que confunde muita gente, que o próprio Pedro escreve a respeito de Paulo, diz o seguinte: o nosso amado irmão Paulo, né, que escreve coisas às vezes difíceis de entender, em que os ignorantes e os que estão destinados à perdição, repare, os ignorantes e os que estão destinados à perdição distorcem. Está lá na carta de Pedro. Então o que ele está dizendo? Às vezes a falta de compreensão, por exemplo, se
Se a pessoa não tiver conhecimento da Torá, não tiver conhecimento do Tanakh, ele vai pegar a carta de Paulo e vai distorcer à vontade, ele vai dizer o que quiser da carta de Paulo. Só que Paulo sempre foi um incentivador da obediência à Torá. Hoje mesmo eu estava compartilhando o capítulo 3 de Romanos com os irmãos, e via celular, e ali diz assim, a Torá foi confirmada, né, nas palavras do Paulo, e a Torá é confirmada. Ou seja, o que ele está dizendo? Ela é provada de que ela está ativa, é viva. O que as pessoas não percebem, que ele critica, é o legalismo. É eu pegar a Torá e praticar. Por exemplo, a Torá diz que eu não posso comer carne de porco. Eu não vou comer mais carne de porco. Pronto, não estou comendo mais carne de porco, porque a Torá diz isso. A Torá diz que eu tenho que ficar, que a mulher que está no ciclo menstrual, ela fica o seu ciclo todo impuro, que ela tem que tomar um banho de mikve e para ser purificada, aí a pessoa vai lá e faz. Mas ela faz isso sem temor e sem amor. Essas duas coisas têm que andar junto. Temor e amor. Se não existe temor e amor, é apenas uma prática mecânica, ou seja, a pessoa está fazendo por mero legalismo, porque depois ele quer dizer, eu faço isso. Isso é legalismo. Tá? Então, é a questão de um aspecto mecânico, né? Que o Paulo diz de obras da Torá. Ele usa muito essa expressão, obras da Torá. O que é obra da Torá? Eu colocar uma operação na Torá que vira algo mecânico, legalista. Né? Eu faço porque é legal, é bom, eu acho que é legal. Mas eu não tenho nem temor, nem amor. Quando eu consigo entender a Torá, eu desenvolvo essas duas coisas, temor e amor. Porque a Torá ela é uma expressão de amor de Deus. Tá? Tanto é que ela é uma expressão de amor de Deus, que além de Deus fazer todas aquelas coisas no Tanakh, lá no período do Velho Testamento, como dizem os cristãos, né, mostrando o seu amor pelo povo de Israel, ele vem pessoalmente, ele se manifesta, né, vamos dizer assim, na pessoa de Yeshua, para redimir Israel. Isso é amor, e ele é a Torá viva, né? Então, como eu falei, a Torá encarnou entre nós. No princípio era a Torá era o verbo, a Torá estava com Deus e Deus é a Torá. Diz lá no versículo João 1:1, né? No princípio era a Torá estava com Deus e Deus é a Torá. Esse é o texto real lá, tanto em hebraico como em aramaico. Então, Yeshua é a Torá. E é preciso entender o que é Torá, que muita gente não entende ainda o que é Torá, porque foram tão bombardeadas por uma ideia de que Torá é lei, que não conseguem perceber o que é Torá. Tá? Então isso foi uma jogada também dos pagãos para poder confundir as pessoas. Tá? Então nós vimos que ele não criou nenhuma religião, nem criou nenhuma igreja. E que, agora é o foco desse vídeo, Israel jamais foi substituído e jamais, presta bem atenção, jamais será substituído por igreja. Jamais. Eu já falei, igreja não existe nas escrituras sagradas. Tá? Toda vez que você vê a palavra igreja lá, pode ter certeza que não existe essa ideia de igreja. Ali estão palavras hebraicas que foram traduzidas como eclésia no grego, depois como igreja em português, mas que ali está querrilá, ou no plural querrilot, que sempre é usado para a congregação de Israel. Sempre que eu vejo a palavra querrilá, é para Israel. É como se eu dissesse, eu vou fazer um caldo de feijão, e aí eu traduzo como caldo de batata. Puxa, mas ali no original está caldo de feijão, como é que traduziu como caldo de batata? Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Entendeu? Então a expressão original está sendo deturpada em favor de uma ideia que se quer ensinar. Tá? Mas vamos dar uma olhadinha em alguns textos que eu acho relevante para a nossa abordagem aqui. Vamos começar com a chamada de Abrão, né? De Abrão. Tá? Isso é importante para a gente perceber o início de tudo. Ora, Adonai disse a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero que você perceba aqui que a chamada de Abraão, ela é
O Abraão vamos dizer assim, é o pai de Israel, né? É o que vai dar origem a Israel. E começa com Lech Lecha, né? Adonai, sai da tua terra. Eu percebo que tu é um homem dedicado a mim, né? Tu é um homem que declara, numa sociedade politeísta, tu é um homem que me declara como o único Deus. Tu obedece. Repare que tá lá no próprio livro de Gênesis diz que Abraão obedecia a Torá, porque diz assim, obedecia seus mitzvot, seus rukim, né? Isso é o mishpatim, que é os mandamentos, os estatutos e os juízos. Aí, mas como que Abraão obedecia a Torá se a Torá só aparece com Moshe? Errado. A Torá sempre esteve, por ser divina, ela sempre esteve em meio à humanidade, só que ela não era conhecida. O Moshe vai tornar ela sistematizada, didaticamente conhecida. Tá? Mas repare que Abraão já obedecia o mínimo da Torá ali, né? O que é a simplicidade, vamos dizer, a parte mais simples da Torá, ele já obedecia. Tá? E isso foi contado com ele como homem justo. Tá? Repare que a justiça está assentada na Torá. E aí ele é chamado para sair e diz, olha, vai para a terra que eu te mostrarei, que a gente sabe que é Israel, certo? Que é a futura terra de Israel. Não é essa atual, porque essa eu digo que é o quintal de Israel, né? Porque o território de Israel é imenso. Se a gente olhar nas escrituras, é imenso. Vai do Egito até o rio Eufrates. Tá? E eles vão para a terra que eu te mostrarei e vou te fazer de ti uma grande nação, que é Israel. Tá? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu posso ter duas vertentes aqui. As famílias da terra de Israel ou a todas as famílias da humanidade. Eu prefiro crer que em todas as famílias da humanidade, porque Deus quer salvar a humanidade tal como fez com Noé, né? Ele quer salvar a humanidade. Mas ele vai usar para salvar a humanidade um instrumento chamado Israel. Tá? Entenda assim, eu vou te fazer uma grande nação, de ti vai vir uma grande nação. Essa grande nação não é só questão numérica. No hebraico dá a ideia de uma nação gloriosa, uma nação que é grande. Por exemplo, Kohen Hagadol, né? Que é o grande sacerdote, o sumo sacerdote. Não é porque ele é um sujeito de 5 metros de altura. É a sua glória, a sua grandiosidade em termos espirituais. Então, quando eu tenho ali também a mesma palavra que é traduzido como sumo, né? Como grande, ali também está se referindo a Abraão. Né? Ele está dizendo assim, vou fazer de ti uma grande nação, ou seja, uma nação gloriosa. Tá? E em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, através dessa nação toda a terra vai ser abençoada pelas bênçãos de Israel, ou seja, Israel é o canal de bênção. Tá? Não existe outro canal de bênção. Essa ideia de igreja é piada, tá? É heresia pura. Israel é o canal de bênção. Aí tanto que ele fala assim, todos que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, ou seja, se opor a Israel é maldição. Tá? Essa campanha que se faz de antissemitismo, de combater o povo judeu, de combater Israel, de denegrir Israel, de tentar extirpar Israel, de tentar colocar uma ideia de substituição de Israel, isso é uma maldição. E essa maldição ela vai reverter para quem faz isso. Certo? Enquanto que aqueles que amam Israel, mesmo não sendo de Israel, mas amam Israel porque compreendem que é o povo eleito de Deus, de Adonai, eles serão abençoados. Tá? Então ele está dizendo exatamente isso. Agora, olha só, vamos ver outro texto. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. Está em Gênesis 13, versos 15 a 17. E aí, olha só, o que ele está fazendo aqui? Ele diz assim, olha, percorre a terra toda, porque eu vou dar a tua descendência. Tá? Para sempre. Para sempre. Repare na eternidade de Israel. Certo? Na eternidade de Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Tá? A igreja nasceu no meio do paganismo, desenvolveu uma mistura de coisas boas com coisas ruins. Ou seja, tem muitas declarações na teologia cristã que são positivas, de fato,
mas tem muita mentira que é para desviar a atenção. Então é uma coisa diabólica, porque por que o diabo faz? O diabo ele não vai te dar uma maçã podre. Ele faz igual na história da maçã envenenada, né? Ele chama uma maçã bonita com veneno por dentro. Tá? Então a ideia é justamente ofuscar esses textos bíblicos. Agora, veja mais ainda a respeito de Avram. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele em Adonai e imputou-lhe isto por justiça. Gênesis 15, verso 5 e 6. O que ele está falando aqui? A ideia do texto no hebraico é que ele, de alguma maneira, ele conduziu a Avram para cima, né? Como se ele estivesse num estado sobrenatural e ele pudesse contemplar o céu todo. Então ele olha o céu e aí Adonai diz assim: quantas estrelas? Se tu puder contar, essa é a contagem da tua descendência. Se nós olharmos o povo de Israel hoje, a gente vai dizer assim: mas até a nação do Brasil, né, o povo brasileiro tem mais gente do que Israel. Né? Os Estados Unidos tem muito mais gente que Israel, a Rússia tem muito mais gente que Israel, a China tem muito mais gente que Israel, a Índia tem mais gente que Israel. As pessoas não entenderam ainda o texto. Tá? Por isso que é preciso mergulhar na Torá. E isso é Torá, gente. O que eu estou lendo até agora é Torá, não tem nada a ver com lei aí, vocês perceberam? Não é lei, Torá. A Torá contém a lei, mas não é a lei. A Torá são instruções, é a própria palavra de Deus em ação. Tá? Então repare o seguinte: o que ele está dizendo? Essa multidão, que eu não consigo enxergar agora com os olhos humanos, ela está espalhada por toda a terra. Você já está pescando o que eu estou falando, né? Não tem nada, não é a igreja não. Se você já percebeu onde que eu estou chegando, você já está começando a se aprofundar na Torá. E aí o que ele fala mais? Sendo, pois, Avram da idade de 99 anos, apareceu Adonai a Avram e disse: eu sou Elohim, o Todo-Poderoso, não Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. Porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Avram sobre o seu rosto e falou Elohim com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Avram, mas Avraham será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei fortificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança eterna, para te ser a ti por Elohim, né, Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Elohim. Quando ele fala que ele é pai de muitas nações, ele não está falando pai do Brasil, pai da China, pai do Uruguai, não, ele está falando a ideia de nações. Aí quem é que procede de Avram? Israel. Então, as 12 tribos, né, vamos dizer assim, né? Então essas 12 tribos, né, vão construir as nações de Deus. Repare que é tão direcionado a Israel que ele fala: eu vou te dar essa terra de Canaã, a minha aliança é contigo, a minha aliança é com a tua descendência, e ela é perpétua, ela é eterna, vocês vão vir ou vão ocupar essa terra. Tá? Reparem que não é com brasileiro, com chinês, com japonês, porque eles não vão ocupar nunca a terra de Israel nesse sentido aí. Tá? É totalmente direcionado, esse território geográfico é direcionado às nações que procedem de Abraão. Que nações procedem de Abraão para ocupar aquela terra? Israel, né? Que são 12 povos, né? São 12 tribos, são 12 nações. Porque a ideia de nações, as pessoas às vezes podem achar que nação é qualquer coisa que não é Israel. Não, a palavra para nação que é Goim, ele tem a ideia de um sentimento, né, que une as pessoas ali, tá? Num dado espaço territorial, uma ideia de pátria, né, vamos dizer assim, né? Tá? Agora reparem que o que eu falei aqui no texto, preste bem atenção: farei fortificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. De que lugar saiu reis? A gente sabe pela história, a gente tem primeiro livro de reis, segundo livro de reis, primeiro livro de crônicas, segundo livro de crônicas, falando sobre os reis que saíram de Israel como um todo, né?
Reino do Norte e Reino do Sul, não importa, mas de Israel no sentido geral, que procede de Abraão. Está dizendo, reis virão de ti, né? Reis procederão de ti. E é tipicamente falando de Israel, tá? Não é falando de outros países do mundo, não. O texto é direcionado para Israel. Disse mais Elohim a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias depois será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro, gentil, né, que não for da tua descendência, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, o gentil, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Gênesis 17, versos 1 a 14. O que ele está falando aqui? A aliança de Adonai, de Deus com Abraão, ela está simbolizada, marcada, materializada por um sinal, que é a circuncisão. E isso é a prova de que a descendência de Abraão, que o texto está falando, não é a igreja, é Israel. Ah, mas aquele texto lá do Paulo, que ele tem que ser circuncidado no coração, claro que tem. A ideia de circuncisão no coração, ela é espiritual, enquanto a circuncisão no prepúcio ela é física. O Paulo não está anulando uma para colocar na cabeça do povo outra. Ele está dizendo o seguinte: não adianta eu fazer a circuncisão no prepúcio e meu coração não pertencer a Deus, não tem uma aliança com Deus, não está ligado, conectado a Deus. Isso é que é a circuncisão no coração. Tanto é que o próprio Adonai fala isso no profeta Ezequiel, né? Vou circuncidar o coração de vocês. Por quê? Ele não está anulando, porque se a aliança é perpétua, a gente acabou de ler aqui que ela é perpétua, ela é para sempre, ela não pode ser anulada. Tá? É um símbolo. Por que é uma circuncisão? A circuncisão é um corte circular no prepúcio, na volta do pênis, da cabeça do pênis. E isso vai marcar dois aspectos. Primeiro, um anel, né, como se fosse uma aliança de casamento. Tá? Então Deus está casando com a descendência de Abraão. E o outro aspecto, por que é no órgão reprodutor? Para mostrar que essa aliança ela vai passar de pai para filho. Tá? Ou seja, como é o órgão reprodutor, a reprodução, o que vier a partir de Abraão, já vai ser marcado por essa aliança. Esse é o objetivo da circuncisão. Então note que ele diz assim: até o estrangeiro que estiver contigo. O que ele quer dizer com isso? O comprado, né? Comprado é redimido. O texto, a ideia do texto no original foi redimido, foi tirado de algum lugar e levado para ele. Tá? Tanto é que o texto fala lá que na salvação que fosse comprado por sangue, né? Que é o redimido, foi redimido. Então a ideia é de que até o estrangeiro que for redimido, ou seja, vier para habitar com Abraão, você repararam que o texto fala isso? Que mora contigo, vai ser também circuncidado, ou seja, vai fazer parte da aliança. Aí você já está entendendo onde o texto está te levando profeticamente. Vamos adiante. Tudo isso porque Abraão atentou para que eu disse e realizou o que lhe ordenei fazer. Ele seguiu as minhas mitzvot, que é os meus mandamentos, né? Meus regulamentos e meus ensinos. Mas, e agora na vida de Isaac, né? Abençoa Jacó. E eis que Adonai estava em cima dela e disse: eu sou Adonai, Elohim de Abraão, teu pai, e o Elohim de Isaac. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu tenho falado. Gênesis 28,
13 a 15. O que ele está dizendo aqui, gente? Vocês perceberam? Né? Olha só, eu passei agora de Abraão para Isaac. E aí Isaac vai abençoar Jacó. E ele vai dizer ali, nas bênçãos dele ali, sobre a terra de Israel, né? Que ele vai dar essa terra para Israel. Novamente a ênfase é Israel, não é a igreja. Tá? Ele diz que a descendência dele vai ser abençoada, vai ser bendita. E reparem que ele fala mais uma coisa interessante no texto. Olha lá comigo, por favor. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Se eu olhar esse texto, eu já estou vendo que Israel ele vai se espalhar pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste. Nesse povo de Israel, que está sendo espalhado pelo norte, pelo sul, pelo leste e oeste, serão abençoadas todas as famílias da terra. Que eu digo assim, eu posso olhar sobre um olhar mínimo, dizer as famílias da terra de Israel, mas seria meio contraditório, né? Porque a ideia de Deus é salvar a humanidade, como fez com Noé, né? Noé. Então, assim, vocês vão se espalhar pelo norte, pelo sul, pelo leste, pelo oeste, e eu vou abençoar todas as famílias da terra. Vocês estão percebendo onde estão as tribos de Israel? E onde estão as tribos de Judá, Benjamim, né, e as tribos do sul? Já percebeu? Né? A coisa é muito séria, gente. É muito séria. Você ainda não se ligou em alguns detalhes, mas eu vou continuar, tá? Presta bem atenção nesse texto. E outra vez veio a minha palavra de Adonai dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunte um ao outro, para que se unam e se torne uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: assim diz Adonai Elohim, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim e das tribos de Israel e seus companheiros, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre quem houveres escritos estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhes, pois, assim diz Adonai Elohim, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, com suas abominações, nem com suas transgressões, e os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e o meu servo Davi será rei sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver meu santuário no meio deles para sempre. Ezequiel 37, versos 5 a 28. Repararam o que ele falou? Olha, pega a vara pega uma vara aí, um pedaço de madeira, e escreve Efraim, Israel, né, as 10 tribos. Pega outra vara e escreve Judá, né, Judá e Benjamim. Junta elas na tua mão. Pega as duas na tua mão, pega assim. Aí eles vão te perguntar: o que ele está fazendo pro profeta? Aí ele diz: olha, Adonai Elohim diz. Repare que ele usa o atributo de misericórdia e o atributo de juiz, né? Adonai é a revelação da bondade de Deus. E Elohim, o seu juízo, né? A sua Gevurah. Aí ele diz, pegou nas mãos e diz assim: isso significa o seguinte, que eu vou pegar das nações, né? Vocês estão espalhados entre as nações, não gentios.
tá, do propriamente dito. Ele está dizendo o seguinte: eu vou pegar as 12 tribos, né, no todo, né, que estão espalhadas entre as nações, vou trazer, vou juntar, vai formar de novo um único Israel, porque ela tinha se dividido naquele período lá de Roboão, né? E aí eu vou juntar de novo, vou fazer um só povo de novo, que vai habitar na terra que eu falei que ia dar, isso perpetuamente, e Davi será rei sobre vocês para sempre. É claro que não é Davi, isso é profecia. Aí a quem ele se refere? O Messias. Né? E se olhar, o Messias é o próprio Adonai, a manifestação de Adonai, que esse é o propósito da criação. Né? Aí ele diz assim: eu vou juntar vocês, ó, as 12 tribos, vou dar a terra que eu jurei dar a vocês, e o meu servo Davi vai reinar sobre vocês para sempre, e vocês vão ter paz, shalom, né? Será uma aliança de shalom, aliança de paz, tá? Reparem que tudo é endereçado a Israel, no sentido geral, tá? As 10 tribos, mais as 2 tribos, as do norte e do sul, a Efraim e Judá. Não tem nada a ver com a igreja. As profecias são todas para Israel, que está espalhado pelo mundo. Você já percebeu isso? Já estão espalhados pelo mundo. O profeta Ezequiel já está vendo esse espalhado pelo mundo. E ele está anunciando o que Adonai disse. Tá? Vejam, isso é muito interessante. Vamos ver outro texto. Vamos ver outro texto, vamos entender o que são alianças. Porque o pessoal fala: mas a aliança foi anulada. Vamos perceber o que são alianças primeiro. Tá? Vamos entender as alianças. Primeira aliança, no Sinai. Se vocês prestarem muita atenção ao que eu disser e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, e vocês me serão um reino de Kohanim, de sacerdotes, de uma nação separada. Êxodo, verso 19, verso 6. O povo todo respondeu em conjunto: tudo que Adonai disse, nós faremos. Está lá em mesmo capítulo, né, 19, no verso 8. Reparem que Adonai faz uma aliança lá no capítulo 19, né? Ele faz uma aliança que vai vir as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos, como o pessoal fala. E depois nós vamos ter aquele episódio do bezerro de ouro, que vai ser uma ruptura dessa primeira aliança. Tá? Para você entender. Como o povo disse que ia obedecer, mas não obedeceu, ele rompeu a aliança. O próprio povo rompeu a aliança. Não que Adonai rompeu a aliança. O próprio povo rompeu a aliança. Mas vamos continuar lendo. Moisés escreveu todas as palavras de Adonai e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, né, no Monte Sinai, 12 monumentos, 12, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram sacrifício de elevação, né, o holocausto, e sacrificaram a Adonai sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moshe tomou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança, né, o rolo da aliança, e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que Adonai tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moshe aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que Adonai tem feito convosco sobre todas essas palavras. Êxodo 24, versos 4 a 8. Vou ler mais. Essas são as palavras da aliança que Adonai ordenou a Moshe estabelecer para o povo de Israel na terra de Moab, além da aliança feita com eles em Horeb, no Sinai. Deuteronômio 28, 69, né, 69. Que equivale a 29:1, né, nas traduções das Bíblias cristãs. O que a gente está vendo aqui? Que existem duas alianças. A aliança feita no Sinai e a aliança feita em Moab. Vocês já repararam isso? É que como o texto é contínuo, né, você pega lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você não percebe. Mas houve duas alianças ali. Uma aliança no Sinai, e a aliança do Horeb, que o povo rompeu, e a aliança de Moab. Então toda aquela abrangência da Torá é dada ao povo de Israel. Então, quando ele dá essa segunda aliança em Moab, ele como é que eu vou dizer? Ele a confirma com o sangue do sacrifício ali. Então esse é o sangue da aliança. Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar antes? Não? Já leram essa palavra? Este é o sangue da aliança? Já leram? Estão se ligando? Então essa aliança de Horeb, o povo de Israel rompeu ao fazer o bezerro de ouro.
Mas Adonai não desistiu do povo de Israel. Então ele estabelece um novo pacto, uma nova Brit. Né? Essa nova Brit é uma Brit Hadashah. É uma aliança renovada. Ele renova essa aliança, vamos dizer assim, com o povo de Israel. Se pudesse fazer uma tradução errada, eu diria, ele fez um Novo Testamento ali no Velho Testamento. Tá? Então ele faz essa renovação da aliança e usa o sangue como sinal de eternidade, de perpétua. Ou seja, não tem jeito de anular essa aliança. Tá? Ela é ratificada, ela é confirmada. Tá? Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Tá? São duas alianças, uma aliança em Horeb, no Sinai, né? E outra aliança nas planícies de Moab. Vamos adiante. A nova aliança, ou aliança renovada, está centrada no arrependimento do povo e, consequentemente, no abandono dos pecados, mediante o cumprimento da Torá. Isso fica claro em Deuteronômio 30, versos 2, 8, 10 e 14. A promessa de reagrupamento de Israel de entre as nações, Deuteronômio 30, versos 3 a 4. A circuncisão do coração do povo de Israel, está lá em Deuteronômio 30, versos 2 e 6. E Israel seria o povo de Adonai, e esse seria seu Elohim, Deuteronômio 29, 12. E nas traduções cristãs está em 29, 13. O que eu estou vendo aqui? Ainda na segunda aliança. A terra prometida seria dada definitivamente a Israel, Deuteronômio 30, verso 5. A promessa de vida, que deve ser estendida deve ser entendida como vida eterna, Deuteronômio 30, versos 6, 15 e 19. As pessoas não mais cometeriam pecados, pois conseguiriam cumprir todos os mandamentos da Torá, Deuteronômio 30, verso 8. O que Adonai está falando aqui? Nessa aliança, ele está dizendo, olha, essa nova aliança, essa Brit Hadashah, o Novo Testamento no Velho Testamento, que é essa segunda aliança, ele diz, olha, essa aliança vai ser baseada na Teshuvah, né, que é o arrependimento, que é traduzido como arrependimento, mas Shuv significa voltar, né? Então a palavra arrependimento não diz muito claramente o que diz a palavra Teshuvah. Teshuvah significa voltar para Deus. Então eu pequei. Como é que eu peco? Eu peco quando eu transgrido a Torá. Então a maneira de eu fazer arrependimento é eu voltar para a Torá, é voltar para Adonai. Por isso que o apóstolo João escreve lá na epístola dele, né? O pecado é a transgressão da Torá. Ele também diz, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, né? Que é um termo da Torá, nos purificar de todos os pecados. Então o que ele está dizendo? Se eu pequei, eu faço Teshuvah. A segunda aliança, ela é fundamentada no arrependimento. Entendeu? Mas lá no Novo Testamento fala disso. É claro, ele está tratando dessa segunda aliança. O chamado Novo Testamento, que na verdade é a Brit Hadashah, em ação, ela está fundamentada nessa segunda aliança, que é baseada no arrependimento. O povo de Israel vai ser unido, eles vão ser trazidos para a terra que é a terra gloriosa, a terra santa, né? Deus vai ser o Deus de Israel. Tá? É tudo em torno de Israel, gente. Tudo em torno de Israel. Aí você vai entender mais adiante o papel de Yeshua, do Messias. Vamos adiante. É uma aliança eterna. Além disso, Adonai disse que fará uma casa para você quando os seus dias chegarem ao fim e você dormir com seus antepassados. Eu estabelecerei um de seus descendentes para que o suceda. Alguém da sua carne e de seu sangue. E eu estabelecerei o seu governo. Ele construirá uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o seu trono real para sempre. E confirmarei a teu povo Israel por teu povo para sempre. E tu, Adonai, tu te fizestes o seu Elohim. 1 Samuel, capítulo 7, versos 11 a 13 e 24, com uma tradução diretamente do aramaico. O que ele está dizendo? Olha, de Davi vai proceder o rei que vai reinar eternamente. Então, assim, nós temos dois momentos na profecia. De Davi vai proceder Salomão, né? Salomão, que vai construir a casa. Mas também nós sabemos, todo judeu sabe, você pode olhar isso no judaísmo ortodoxo, inclusive, que o Messias há de construir a casa para o nome glorioso de Adonai. Por isso que até hoje também existe esse impasse de construir o templo. Tá? Porque uma boa parte do judaísmo ortodoxo crê que é o próprio Messias que vai erguer o templo. Tá? Olha o texto que ele está dizendo aqui, que nós acabamos de ler aqui, né, com vocês. E repare que ele também é eterno.
tá? É uma aliança eterna. Então nós estamos falando ainda da Brit Hadashah, lá no Tanakh, certo? Então a gente está vendo essas coisas acontecer. E com quem que é essa aliança? Com Israel. Percebam o texto. Vamos ver mais um outro texto para a gente ir consolidando, tá bom? Mas agora eis o que Adonai diz, o seu Criador, Jacob, e seu formador, Israel. Não tenha medo, pois eu o redimi, eu o chamo pelo nome, você é meu. Quando passar pela água, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o cobrirão. Quando passar pelo fogo, você não será chamuscado. A chama não o queimará, pois eu sou Adonai, seu Elohim, o Santo de Israel, seu Salvador. Pois eu o considero valoroso e honrado, e porque o amo, por você darei povos, nações, em troca da sua vida. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas desde os confins da terra, todos os que levam meu nome, a quem criei para a minha glória. Eu os criei, sim, eu os formei. Aqui está o que Adonai, seu Redentor, o Santo de Israel, diz: eu sou Adonai, seu Santo, o Criador de Israel, seu Rei. Isaías 43, versos 1 a 4, 6 e 7, 14 e 15. Gente, que espetáculo. Eu vou ser obrigado a parar aqui, gente, porque senão eu estou marcando aqui no relógio, vai ficar muito longo o vídeo. Então eu vou fazer uma segunda parte, tá? Um vídeo 2 desse mesmo assunto para vocês entenderem. Porque eu só cheguei na metade do meu rascunho, para vocês terem uma ideia. Tá? Cheguei só na metade. Então o que ele está dizendo aqui? Olha só, perceba o texto. Eu sou o teu Criador, Jacob, e o teu formador, Israel. Ele está falando de Israel e a terra de Efraim, né, as 10 tribos, e Judá, né, que é as 2 tribos, mas ele está lidando como uma única nação, tá? Mas então ele é endereçado a Israel. Estou usando Israel como sentido geral, tá? As 12 tribos aqui, certo? Ele tá endereçando a profecia para Israel. Olha mais o que diz o texto aqui, gente. Não tenha medo, pois eu o redimi, eu chamo pelo nome, você é meu. Tá? Ele vai dizer, quando passar pela água, passar pelo fogo, não tenha medo. Vocês vão passar por muita dificuldade. Mas eu sou Adonai, o Deus de vocês, o Santo de Israel, seu Salvador. Pois eu o considero valoroso e honrado. E porque eu amo. Porque darei a você nações em troca de sua vida. E eles trarei seus filhos de muito longe. Repararam? Vocês perceberam que eu estou falando do exílio aqui? Eu vou trazer vocês das nações, de muito longe. Eu vou trazer para a terra de vocês. Não tenham medo, ele diz, não tenham medo. Eu considero vocês honrados. Eu considero vocês pessoas de valor, preciosas. E eu sou o Deus de vocês. Vocês vão passar pelas águas, pelo fogo, vocês vão passar assim. E o povo tem sofrido muito, o povo judeu, o povo efraimita tem sofrido muito. Quantas vezes na nossa história fomos perseguidos, em todos os séculos, e banidos de um lugar, perseguidos, incriminados, julgados, condenados, caluniados, difamados, e às vezes estava num momento bom da história, daqui a pouco despenca, por causa do mundo atacando o povo de Israel como um todo, né, os efraimitas e os judeus. Então veja, ele diz assim, não, vocês vão passar por água e por fogo, mas não tenham medo. Olha que ele fala no passado, eu os redimi. Aos olhos de Adonai, a redenção já aconteceu. É claro, o tempo não existe para Adonai, né? Isso existe para nós. A gente vê as coisas acontecendo em etapas, em fases. Para Adonai as coisas já aconteceram. Então ele diz assim, eu os redimi. Vocês são meus, eu criei vocês. Eu amo, ele chega a dizer, eu amo. Tá? Vocês percebem? E aí ele fala, eu vou trazer vocês das nações. Esse é o tal do arrebatamento, gente. Aquele arrebatamento da igreja não existe. Aquilo é outra heresia. Esse é o tal do arrebatamento. O povo de Deus, né, que é Israel, o povo judeu, vai ser arrebatado de uma maneira gloriosa, vai ser transportado nos céus para a terra de Israel, que vai ser, claro, ampliada e gloriosa, porque o próprio Deus, diz o texto, há de habitar entre o seu povo. Então, gente, não existe nada de igreja. É o tempo todo Israel. Repare que eu estou lendo para vocês aqui textos que vocês, na mente de vocês, eu tenho certeza que vocês já estão conectando com a Brit Hadashah, que é entre aspas, o Novo Testamento. Vocês estão vendo, vocês estão lendo aqui comigo e estão sentindo que vocês já leram
na Brit Hadashah e estão conectando. Vocês estão vendo que não se trata de igreja, se trata de Israel. Tá? Não. Gente, eu não falaria uma coisa que fosse atentar contra Deus. Tá? Então, o que eu estou falando é muito sério. Eu digo, não existe igreja. Do ponto de vista Bíblia, tá? Bíblia. Não existe igreja. Não existe profecia nenhuma para a igreja. Não existe bênção nenhuma para a igreja. As promessas divinas são todas para Israel. E através de Israel, gentios adquiridos e farão parte, né? Como é que aqueles gentios foram fazer parte da aliança com Abraão? Porque foram morar com Abraão. Entendeu? Eles foram adquiridos, foram redimidos. Então os gentios que forem redimidos vão morar com Abraão. Ou seja, vão morar com o povo de Israel. Mas é o povo de Israel que é a salvação. E vocês vão ver que no vídeo 2, eu vou destacar quem são os gentios. Vou parar aqui, tá? Senão o vídeo fica longo demais, não dá pra continuar. Repara, eu já tenho quase 1 hora aqui, ia dar 2 horas de vídeo, tá? Então eu vou fazer um outro vídeo, a gente continua e debate, e eu espero que vocês gostem. Por favor, curta o vídeo, tá? Se você gostou, é claro, né? E se inscreve no canal para dar mais bomba no canal, para ele poder ser bombardeado, espalhado, ele poder ser multiplicado, poder atingir outras pessoas, porque isso é muito importante, é muito sério. Tá? Então se inscreva aí no canal, curta o vídeo se você gostou, divulgue, indique, por favor. Não é por mim não, tá? Eu sou um grãozinho só de areia nesse universo todo. É pela Torá, tá bom? E manda seus comentários, manda suas mensagens, que eu amo responder para cada um de vocês. Um beijo no coração, eu amo vocês com certeza. Tá? Beijão, até mais.